Então, vamos lá. O assunto é na página 85, não é isso? A atividade que eu passei para vocês. Não pode perder aula, não pode perder tempo, né, pessoal? Então, só para a gente lembrar, nós estamos estudando o que mesmo? O que nós estamos estudando mesmo, Luiz? Como é que se chama as coisas lá que nós estamos estudando? Então, o que são Formas geométricas. os poliedros, né? Estamos estudando poliedros, né? Assim, pessoal. Alguns poliedros que a gente começou, a gente estudou esses dois aqui especiais, né? Que são o que? São os prismas e as pirâmides, né? Assim, pessoal. Então, vamos lembrar, ó, um prisma, preste atenção. Vamos lembrar aqui, ó. Um prisma, prestem atenção nessa coisa importantíssima. Um prisma é um poliedro, né, pessoal, que tem o quê? Que tem duas bases. Essas bases podem ser triângulos, retângulos, pentágonos, pode ser diversas formas, certo? As bases, mas as faces são sempre retângulo, não é isso? Está aqui, ó. A face aqui é um retângulo, essa é um retângulo, essa daqui é um retângulo, um retângulo. Lembre-se, as faces são sempre retângulos. Dos prismas, nós estamos falando de prisma. As bases, não. As bases pode ser qualquer figura geométrica. Pode ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono, pode ser qualquer coisa, né? Não sei o que vai ser. Certo, pessoal? Mas as faces são sempre retângulos. As pirâmides, lembrando, um prisma tem duas bases, uma base em cima e uma base embaixo. As pirâmides, não. As pirâmides, elas só têm uma base. Essa base pode ser um quadrado, essa base pode ser um pentágono, um retângulo, pode ser qualquer coisa, a base. Mas as faces... Uma esfera. Não, esfera não. Se for uma esfera, aí é um código. Aí não é mais uma pirâmide, viu? Já é outra coisa. Viu? A base aqui é uma figura. Tá. Entendeu? Aí se for uma esfera, um círculo, aí já é um cone. Já deixa de ser uma pirâmide. Certo? Por exemplo, o chapéuzinho de palhaço, né? Aquele chapéuzinho de palhaço é um cone, né? A base é um círculo, né? Assim, vamos lá. Olha, as pirâmides, por sua vez, elas têm a base sendo qualquer figura. A pirâmide pode ser, a base pode ser um quadrado, um pentágono, um hexágono, qualquer figura, certo? Mas as faces laterais da pirâmide sempre são triângulos. Aqui, ó, preste atenção. Triângulos. Olha, triângulo, 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 certo? Lembre-se. Entenderam aí? Se ligaram aí? Prestaram atenção? Sim. Aí eu mandei vocês responderem a questão da página 85. Todas as questões da página 85 que eu mandei. Sim. Não foi isso? Todas as questões da página 85 e todas as questões da página 85 dizia o seguinte, vamos lá. A primeira questão dizia assim, ó, vamos prestar atenção. Aqui é bem simples, não tem muito cálculo para fazer, né, pessoal? Dizia assim, registro do caderno. Qual é a forma das faces laterais em todos os prismas? As faces laterais, né? As laterais, as faces nos prismas são sempre o que eu acabei de dizer? Retangulares. Retângulos, né? Isso sempre são retângulos. Ou seja, a forma, é assim, é forma retangular. Pronto. As faces de um prisma são todas retangulares. Aí dizia assim, letra B, qual é a forma das bases? As bases pode ser qualquer figura, né? Então, diversas formas. Pode estar assim, diversas formas, né? Diversas formas. Pode ser quadrado, pentágono, hexágono, não pode ser, diversas formas. Né? Assim, não tem uma forma específica. Aí, diz assim, quais outras características são comuns a todos os prismas? Certo? Quais são as características comuns? Por exemplo, todo prisma tem duas bases iguais. Por exemplo, a característica comum. Todo prisma, se é um prisma, ele tem duas bases iguais. Bases iguais. O que tiver aqui em cima tem embaixo. A mesma base. Certo? Se ligaram aí, pode botar essa. Né? Certo? Quais outras? Pode botar essa. Certo? Vamos lá. A 17. Qual é a forma das faces laterais em todas as pirâmides? Falei agora. São o quê?
Pirâmides? Triangular. Não. Isso agora não foi para você. Foi. Aqui, na 18. Aí, qual é a forma da base? Também, como os prismas, a base são o quê? São diversas formas. Não existe uma forma, só é São pirâmide. variadas. Exatamente, variadas formas. A base pode ser qualquer coisa. Agora, desculpem, a lateral sempre será um triângulo de uma pirâmide, né? Como no prisma, a base pode ser qualquer coisa, mas a lateral sempre será um retângulo. Beleza? Isso aí é fácil, né? De a gente aprender. Continuando aqui na questão 18, diz assim: no caderno, explique por que os paralelepípedos, incluindo os cubos, são exemplos de prisma. Por que eles são exemplos de prisma? É simples. Por que ela é um prisma? Porque ele tem bases iguais e faces laterais sendo retângulos. É a mesma, pronto, é por isso. Eles são prisma porque, olha, essa base é igual a essa. E as faces laterais são sempre o quê? São sempre retângulos. Essa é a característica. Por que eles são chamados de prisma? Eles são chamados de prisma porque ele tem bases iguais, né, assim, e faces laterais sendo retângulos. Beleza? Vocês botaram isso? Beleza. Isso, né? Questão 19 dizia assim: escreva no caderno o nome do sólido geométrico que pode ser montado em cada planificação. Aqui é uma planificação, né? Tá aqui, ó, planificação do rapaz aqui, né? Tá num plano. Aí eu vou fechar ele. Vai ficar o quê? Vai virar o quê aqui na letra A? Vai virar uma pirâmide, né? Pirâmide de base. De base o quê? Qual é a base? É o quê aqui? A base é um Quadrada. Pronto, Quadrada. uma pirâmide de base quadrada. Letra B vai ser o quê aqui, ó? Letra B, ó, é a B, tá aqui a B. Vai ser o quê, ó? Vai ser um prisma, né? Um prisma, quando você fechar Prisma de base hexagonal. hexagonal, por quê? Eu vou lembrar vocês aqui o nome das figuras aqui. Acho que vocês se lembram, mas vocês já viram isso aqui em algum canto. Quando vocês estudaram lá no quinto ano, eu acho que vocês veem isso aqui, certo? Diz assim, as figuras, elas se classificam de acordo com essas figuras planas. Essas planas aqui, ó, plana. Não é o sólido, não. É a figura plana, essa figura aqui, ó. O nome dela é de acordo com a quantidade de lados, certo? Por exemplo, tem 3 lados, é um triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. Por aí vai, né? Aí tá, vai lá para o de 20 lados, que é interessante. O de 20 lados é chamado de icoságono. É um nome bem estranho, né? Icoságono, o nome de 20 lados, certo? Só esse que tem um nome bem estranho, mas os outros é de acordo com isso. Ah, Lázaro, e um polígono, por exemplo, um polígono de 13 lados? Não tem nome específico, né? Polígono de 13 lados. Eu só tenho até 12, que é, olha, até 12. De 3, certo? Porque de 2 lados não tem, porque não existe polígono de 2 lados. Um polígono, no mínimo, ele tem 3 lados, no mínimo, que é o triângulo. Então, olha, triângulo, quadrilátero, não é quadrado, viu? Para ser quadrado, tem que ter os lados tudo do mesmo tamanho. Se tiver só 4 lados e os lados não forem todos do mesmo tamanho, é quadrilátero. Aí vem triângulo, quadrilátero, aí pentágono, né? É por isso que lá nos Estados Unidos, aquele canto onde fica o exército, lá onde tem as decisões chamadas de pentágono, porque é um prédio em forma de um pentágono, certo? Por isso que o nome é esse. Você já vê muito em filme, né? O pentágono, não sei o quê, né? O pentágono é um prédio lá nos Estados Unidos onde tem as características de um pentágono, né? Formato de um pentágono. Por isso que é chamado de pentágono. Lá está a mais alta corte do exército dos Estados Unidos, certo? Aí pentágono, hexágono, aí heptágono, octógono, eneágono, decágono, um decágono e dodecágono. Até aí tem nome. E o de 20, que é icoságono. O de 20 é isso aqui, o nome, olha. Olha o nome do de 20 aqui, preste atenção. É Ixi, mas eu não estou arriscando, não. Vamos lá. Icoságono.
Hexágono. É desse jeito, de 20 lados, o nome do rapaz. Né? Icosado. Então, aqui, por exemplo, olha, polígono de base quadrada, pirâmide de base quadrada, aqui, prisma de base hexagonal, porque tem 6 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexagonal, ou hexagonal, esse X tem som de Z. É hexagonal, é hexágono. Certo? A letra C é o quê? Ó, uma pirâmide de base o quê? Triangular, né assim? Uma pirâmide de base triangular. Uma pirâmide de base triangular. Aqui, ó, um prisma, os lados são coisas. Ó, aqui, ó, os lados são triângulos. Os lados são triângulos, então é uma pirâmide. Os lados são retângulos. Os lados são retângulos, então é um prisma. Um prisma de base triangular, né? Aqui é a base é um triângulo, a base é um triângulo. Ok? Vamos lá. 20. Observe os prismas e as pirâmides da página anterior e responda no caderno. Anterior. Vamos lá. Página anterior. Página anterior. Cadê os bichos aqui da página anterior? Cadê a página anterior? Está aqui. Né? Está aqui. Os prismas e as pirâmides. Né? Está aqui os prismas. Lá em cima, ó. Os prismas. Está aqui um prisma, 2 prismas, 3 prismas. Tem um prisma de base triangular, um prisma de base pentagonal, um prisma de base octogonal, que tem 8 lados. É assim? Aqui nós temos uma pirâmide de base quadrangular, que é um quadrado, né? Uma pirâmide de base pentagonal, tem 5 lados, uma pirâmide de base hexagonal. Agora vamos ver aqui o que diz aqui, né? A questão diz aqui, vamos lá, nós vimos aqui. A questão 20 diz: quantos vértices e quantas faces e quantos vértices, faces e arestas um prisma de base pentagonal tem? Quantos vértices, faces e arestas? É assim? Lembre-se do que a gente falou, que é aresta, o que é vértice, né, pessoal? Então, vamos lá. Um rapaz de base pentagonal tem quantos? Tem 10 vértices, né? Assim, olha. 10 bichinhos lá em cima. 5 em cima, 5 embaixo. Tem 7 faces. Tem 5 faces, uma e outra, né? Assim. 7 faces. Tem 15 arestas. Né? Assim, ó. As arestas são 10 e 5 depois. É assim? Uma pirâmide de base hexagonal tem 7 vértices, 7 faces e 12 arestas. Uma pirâmide, 7 vértices, 7 faces e 12 arestas. Uma pirâmide de base quadrada, 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. Não é isso? Beleza? Vocês fizeram isso? Desse jeito? Por exemplo, tá aqui alguns exemplos, né? Aí assim, ó, copia a tabela do caderno e vamos arrochar, né? Olha, presta atenção. Nas pirâmides sempre ocorre isso, pessoal. Olha o que ocorre na pirâmide. Olha, o número de vértices é igual ao número de faces. Vocês acreditam nisso? Nas pirâmides sempre ocorre isso. Certo? Nas pirâmides sempre ocorre essa coisa. Que coisa é essa, Laura? O número de vértices é igual ao número de faces. Por exemplo, nessa pirâmide tem 1, 2, 3, 4 vértices. Né? 1, 2, 3, 4 vértices. 4 vértices, né? Assim, 4 faces, 6 arestas. É assim, olha. Nessa pirâmide tem 5 vértices, 5 faces, 8 arestas. Nessa daqui, 6 vértices, 6 faces, 10 arestas. Nessa daqui, 7 vértices, 7 faces, 12 arestas. Vocês entenderam isso? Lembre-se, na pirâmide, o número de vértices é igual ao número de faces. Entendeu aí como é fácil? O número de vértices é igual ao número de faces. Porque cada face fica apontando para um vértice. Agora, considerando as pirâmides da atividade anterior, indique no caderno em quais delas se verifica cada igualdade. Vértice igual face, todas, né? Todas são. Vértice igual face em todas. Vértice mais faces igual a arestas mais 2, também em todas.
A gente viu lá atrás, viu essa formulazinha? Sim. 2 vezes os vértices é igual às arestas, mais 2. É, em todas elas. 2 vezes os vértices, 2 vezes os vértices, 2 vezes. Por exemplo, vamos aqui. Essa daqui, ó, 7 vértices. Presta atenção. Olha. 7 vértices. 2 vezes 7, 14. As arestas, 12 mais 2. 14 também. Em todas elas. Em qual as faces mais as arestas já é igual a 19? Em nenhum. É assim? Né? Faces mais aresta igual a 19. Tem algum aqui? Faces mais aresta igual a 19? Faces mais aresta. Cadê? Vamos lá. Faces mais aresta igual a 19. Tá aqui, né? Nessa daqui, né? Olha. Nessa, né? Olha. 7 mais 2, mais 12, 19. Beleza? Somente em qual? Vamos ver aqui. Somente na pirâmide de base hexagonal, né? Nessa pirâmide aqui, olha. Base hexagonal. Somente nessa. Só apenas na pirâmide de base hexagonal. Pronto. Olha, não, esse X ele não tem som de X, certo? Nesse caso aqui, esse X ele tem som de Z. É hexagonal. Pode chamar hexagonal, mas o correto mesmo é chamar hexagonal. Viu? O correto é esse. Viu? O correto é esse. Viu? Olha. Em qual a aresta é igual a face mais 3? Arestas, que é a última, né? As faces mais 3. Qual é? A aresta é a face mais 3. Vamos ver aqui. Arestas, face mais 3. Aí faço 4 mais 3, 7. Não, aqui. 5 mais 3, 8. Está aqui, ó. 5 mais 3, 8. Está aqui. As faces mais 3. Essa daqui, né? A pirâmide de base quadrada, né? Assim? Pirâmide de base quadrada. Beleza. E na última, aqui na letra F, em qual dessas aqui as arestas vezes as faces dá igual a 30? Vamos lá, aresta e face, vezes tem que dar igual a 30. Aresta e face. 6 vezes 4, 24. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 10, 60. 7 vezes 12, 84. Nenhuma, né? Em nenhuma ocorre que as arestas vezes as faces dá igual a 30. Em nenhuma, né? Nenhuma. Pronto. E, por último, né, a questão 23, né, pessoal, diz assim, Paula vai colocar um adesivo em cada face de 2 caixas de presente, como as do desenho abaixo, até mesmo das faces que ficam apoiadas sobre a mesa. Pergunta, o total de adesivos que Paula vai colocar é... Quantos adesivos ela vai colocar? Lembre-se, ela tem 2 caixas. Aqui a base é o quê? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. É uma base pentagonal, né? Assim, a base. Então, ela tem 5 lados, 5 faces laterais e 2 bases. Tem 7. Aqui tem 7. Aqui também vai ter 7, que são iguais. Olha, 1, 2 vai estar embaixo, aí tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. 7 aqui, mais 7 aqui. Dá quanto? Dá 14. 14. 14 rapazinhos que você vai precisar. A mim não vai precisar, né, pessoal? Então, se liguem nisso, prestem atenção nessas coisas. Não tem muita continha para fazer, não, né? A partir de agora, nós vamos conversar um pouquinho aqui, ó, pessoal, sobre Platão, né, pessoal? Você já ouviu falar em Platão? Já ouviu falar em Platão? Alguém já ouviu falar em Platão? Diga aí para mim. Nunca ouvi, não, essa palavra. Quem é Platão? Então, Platão, certo, pessoal? Não. É um filósofo grego, certo, pessoal? Antigo, certo? Só para vocês terem uma ideia, ele nasceu antes de Cristo e morreu antes de Cristo também. Antes de Cristo. Ora, Cristo já faz 2021 anos, né, que a gente conhece ele, não é assim? Mas Platão viveu antes de Cristo, não é assim?
Então, preste atenção. Ninguém tem ao certo a data de nascimento de Platão, nem a data, não sabem se é ao certo, mas acredita-se, sabe? É mais provável, né? Quem falou dele, né, pessoal? O nome dele, certo? Era, na realidade, dele não era Platão, o nome dele era Aristóteles. Não era Aristóteles, que é outro filósofo grego. Aristóteles era outro filósofo grego. É Aristóteles, certo? Aristóteles ficou conhecido como Platão, apelido de Platão. Ele estudou muito mesmo algumas dessas figuras que nós conhecemos, que nós estamos estudando. Então, se a gente lê aqui, vamos ler aqui o que diz aqui sobre Platão e a academia. Platão, certo, pessoal, é considerado um dos pais da geometria. O que é a geometria? Eu já falei para vocês um dia desse na aula, não foi? Falei para vocês que a matemática ela se divide em 3 partes. É álgebra, aritmética e geometria. Toda a matemática que existe, ela é dividida em essas partes, em todas essas partes. A álgebra, a aritmética e geometria. Aí, cada uma dessas partes tem mais outras coisas dividindo ela. Por exemplo, o que é a álgebra? É a parte da matemática que estuda as fórmulas matemáticas e suas aplicações. O que é a aritmética? A aritmética é a parte da matemática que estuda os números e suas operações. Você estuda os números, por exemplo, os números naturais que vocês conheceram. Estuda os números, aí estuda as operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, ele estuda lá. Então, essa é a parte chamada de aritmética. E a parte de geometria é a parte que estuda as formas que existem na natureza, as formas das figuras, as formas de tudo que existe na natureza, as formas em si. Estuda as formas e suas propriedades. Então, Platão é considerado o pai da geometria. Inclusive, ele dizia que na escola dele, né, ele tinha uma escola de Platão, né, os platônicos, como eram chamados, que frequentavam a escola de Platão, ele dizia que lá tinha um lema lá na escola dele que dizia assim: quem não entre aqui, quem não sabe geometria. Olha só, ele era muito apaixonado por geometria e começou a estudar geometria. E eu até expliquei para vocês de onde é que vem a palavra geometria, né? Geo é terra, metria é medida. Vinha das medidas de terra, né? Que tinha os formatos de figuras. Aí ficou conhecida como geometria, que era a medida das terras, né? Mas, na realidade, a geometria não estuda só a medida da terra, é a medida de qualquer figura geométrica, né? A partir desse momento, vocês já sabem disso. Mas vamos ler aqui o textinho de Platão, sobre Platão. Diz assim, ó, de acordo com alguns historiadores, o nome desse filósofo grego era Aristóteles, mas ele teria ganhado o apelido de Platão. Há muita discordância sobre a data do nascimento de Platão. O mais provável é que ele tenha sido, né, em 427 a.C. ou 428 a.C. E ele morreu em 348 a.C., ano em que ocorreram os 108 Jogos Olímpicos da Antiguidade. Não é os Jogos Olímpicos da agora, não. Porque nós estamos vendo agora os Jogos Olímpicos, que teve, inclusive, esse ano, são os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Esses aí já foram inventados um tempo desses, que foi pelo Barão de Coubertin, né? O Barão de Coubertin foi quem inventou esses Jogos Olímpicos como são hoje, atuais como são hoje. Claro que antigamente, na Era Moderna, na Era Antiga, sabe como eram as Olimpíadas? As Olimpíadas da Antiguidade eram assim. Os competidores eram todos homens, não tinha mulher competindo nessas provas, e as competições eram feitas todos os cabas tudo nu. Os homens tudo nu. Quando ele ganhava, o que ganhava essa competição recebia como troféu uma coroa de louro. Era uma coroa feita com louro, aquelas plantinhas mesmo, louro. E, claro, ganhar outras coisas, né? Certo? Então, nesses jogos aqui, né, pessoal, nessa época aqui, que ocorreram
108º Jogos Olímpicos da Antiguidade, Platão morreu nesse ano. Então, a história de Platão está ligada à de dois grandes filósofos. Sócrates, de quem ele foi aluno, e Aristóteles. Não é Aristóteles, é Aristóteles, de quem ele foi professor. Ou seja, ele teve dois caras importantes na vida dele. O filósofo Sócrates, que foi um dos filósofos que disse uma frase que todo mundo diz hoje, é essa: só sei de que nada sei. Né? O Sócrates disse isso, né? Só sei que nada sei. Ou seja, ele disse que na vida dele, ele nunca sabia de tudo. Sempre precisava estar aprendendo. Como ser humano, como pessoa que está vivendo, a gente está aprendendo a cada dia. Cada dia a gente aprende uma coisa que não sabia. Nunca eu sei de tudo, não é assim? O conhecimento nunca está pronto na minha cabeça para o resto da vida. Eu sei de que nada sei. Eu posso saber de uma coisa hoje, mas amanhã eu preciso saber de outra. Depois de outra, e estou sempre aprendendo. A gente é um eterno aprendiz, certo? Então, ele foi aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, certo? Foi Platão quem fundou a Academia de Atenas, escola onde estudavam e conversavam sobre filosofia, matemática e outras áreas de interesse. Essa escola funcionava em um parque repleto de árvores, alamedas, estátuas, templos e até sepulcros. Sepulcros é sepulturas, né? De ilustres atenienses. Pessoas que nasceram lá em Atenas. Né? O nome da academia foi originalmente dedicado a um lendário herói ático chamado Academos, ou Ecademos, que emprestou o nome à aula. Além de filósofo, Platão também era um grande apaixonado pela matemática, em especial pela geometria. Olha o que eu estou dizendo aqui, eu falei para vocês, especial pela geometria. Um exemplo disso era a inscrição que havia na entrada da academia. Quem não entre aqui é aquele que não sabe geometria. Olha aí como é interessante, tá vendo? Estava escrito na entrada. Platão desenvolveu um interessante estudo sobre os poliedros. Alguns dos poliedros estudados por ele ficaram tão famosos que passaram a ser chamados de poliedros de Platão. Os poliedros de Platão têm essas características. Olha as características que tem. Olha. Primeiro, as faces têm o mesmo número de arestas. Certo? As faces têm o mesmo número de arestas. Toda face. Por exemplo, olha, 4 arestas, 4 arestas, 4. Cada face tem o mesmo número de arestas. Está aqui, os poliedros de Platão. Né? Os vértices recebem o mesmo número de arestas. Ou seja, tantos vértices, tantas arestas. Certo? Olha, 4 arestas, 4 vértices. Olha aí que coisa interessante. E vale essa relação. Olha a relação que vale nos poliedros de Platão. Olha só. Os poliedros de Platão vale essa máxima aqui. O que vale dos poliedros dele? Os vértices mais as faces menos as arestas dá sempre igual a 2. Todo poliedro de Platão obedece essa regra. Qual é a regra? As faces têm o mesmo número de arestas, os vértices recebem o mesmo número de arestas e vale essa relação. Os vértices mais as faces menos as arestas é igual a 2. Beleza? Isso é importante, isso é uma forma matemática, viu? O sólido de Platão obedece essa máxima. Mas existe um outro matemático que nasceu bem mais para cá do que Platão. E esses poliedros de Platão foram estudados por esse rapaz aqui, olha, Euler. Olha, os poliedros de Platão, que obedecem aquelas regrinhas lá, foram estudados muito por Euler. Leonardo Euler. Ele já viveu um tempo desse, né? Foi no ano de 1700 e alguma coisa. Aqui já foi um dia desse, para comparar com Platão, que foi antes de Cristo, ele foi um dia desse, né? 1700 e pouco, nós estamos em 2000, está com bem pouquinho tempo, né? Então, olha, o matemático Leonardo Euler
estabeleceu uma relação entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces de determinados poliedros, que ficou conhecida como relação de Euler. A relação de Euler diz que os volumes, os vértices mais as faces menos a aresta é igual a 2, ou os vértices mais as faces é igual às arestas mais 2. Tanto faz. Então, essa é uma relação que Euler criou a partir do estudo dos poliedros de Platão. Essa relação lá de cima, né, que a gente conhece. Como vimos, essa relação também é válida para os poliedros de Platão. Por exemplo, o cubo, que é um poliedro de Platão, tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Então, 8 mais 6, 14, menos 12 igual a 2. Ou 8 mais 6 igual a 12 mais 2. Entendeu aí essa formulazinha, como é interessante? É uma formulazinha bem legal, certo, pessoal? Bem interessante, bem legal. Queria que vocês se ligassem nessa formulazinha, porque vocês vão agora, a partir de agora, começar a aplicar essa formulazinha. Por exemplo, vocês vão fazer, né, pessoal? Lembre-se, preste atenção na fórmula. Qual é a fórmula que nós estamos estudando? A fórmula é essa daqui, ó, é a fórmula. Diz o quê, ó? Qual é a fórmula? Aqui ela, ó. Qual é a fórmula? A fórmula diz. E ela aqui, ó. Ou é essa, olha, ou é essa fórmula aqui, ó. Volume, que volume? Vértices mais faces menos aresta igual a 2. Ou vértices mais faces igual a arestas mais 2. Ou é uma coisa ou outra. Certo, pessoal? Então, agora, vocês vão pegar essa formulazinha. Através dessa formulazinha, vocês vão responder as questões 1 e 2 da página 87. Questão 1 e 2 da página 87. É aplicando aquela fórmula. Só a 1 e a 2. É aplicando aquela formulazinha. Que veio de onde essa fórmula? Lá dos sólidos de Platão. Certo? Qual a página? 87. Página 87. Só questão 1 e questão 2. 1 e 2. Certo? Aplicando aquela fórmula. Por exemplo, aqui. Como é a fórmula? Vamos ver a fórmula. Só para ver a fórmula. Como é a fórmula? Os vértices mais as faces é igual a quê? Vamos lá. É igual às arestas mais 2. Por exemplo, eu tenho aqui número de faces, 4. Número de vértices, 6. Aí vamos dar 6 mais 4 igual a quem? A arestas, né? Que está pedindo, né? O número de arestas. Arestas mais 2. Não é isso aqui? É isso mesmo? Olha, número de vértice, número de faces, é igual ao número de arestas, mais 2. Não é assim? É ou não é? Cadê aqui? Número de vértice, 6. Vértice mais fácil, não é assim? A fórmula lá, olha a fórmula. Relação de Euler. Tem relação de Euler. Vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Pronto. Arestas mais 2. Vamos lá. Vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Ora, quantos vértices? Olha, faces 4. Vértices 6. Aí aqui, vamos lá, vamos fazer a conta. Aqui é 6 mais 4, dá quanto? 6 mais 4 aqui? Dá 10. Ora, aqui eu tenho que, para aqui dar 2, A tem que ser quanto? Olha, A mais 2 tem que ser igual a 10. Olha. A mais 2 tem que ser igual a 10. Então, A, obviamente, tem que ser igual a quanto? A 8. A lógica é essa. Ela não é? Não tem conversa. Concorda comigo? Sim. Concorda ou não concorda? Sim. Por exemplo, aqui, ó. Sim. Vértice. Aqui, Sim. arestas. Né? Faces e arestas, né? E aqui eu quero saber os vértices. Aí vamos aplicar. Vocês apliquem a fórmula. Apliquem a fórmula de vocês, que vocês vão saber.
certo? Apliquem a fórmula. Ok? É aquela formulazinha lá que vocês vão aplicar. Aqui é a fórmula. Aqui é a fórmula. Aqui. Ou essa, ou essa. Tanto faz. Né? Relação de Euler. Né? Relação de Euler. Os vértices mais as faces menos as arestas dá igual a 2. Vértices mais as faces é igual às arestas mais 2. Então, pronto. Essa foi a nossa aula de hoje. Vocês agora vão responder essa atividade, só questão 1 e questão 2. Peço a vocês que botem lá no grupo o nome de vocês, dizendo que frequentou a aula 3, 6, 9, 11 pessoas assistiram a aula. Eu vou fazer a chamada já. Eu estou fazendo a chamada, viu, pessoal? Lá no sistema eu estou botando a chamada de cada um. Porque quem não está assistindo aula está perdendo aula, não tem o que fazer. Beleza? Então, Beleza. boto lá no grupo. Eu assisti, eu estou aqui. Meu nome, bota o nome, não bote. Não precisa botar o número, não. Bota fulano de tal, assistiu a aula, certo? Ei, Valeu? Oi. bota pra gente neuro, que eu tô assistindo. Você botando lá no grupo, eu boto já. Eu vou já para lá botar para gente. Valeu? Um abraço, Beleza, fiquem com Deus beleza. e até a próxima aula, se Deus quiser. Até. Tchau.